Para começar, vamos falar sobre moda. Top models. Você deve evitar se é o que Fashion. Não é uma discussão fútil. Primeiro desfile dele. História da moda. Está gravando. Olá, eu sou a Carol Secati. Olá, eu sou a Aline Vito. E nós somos o Cinta. O Cinta é um coletivo que nasceu da vontade de debater moda e sociedade com profundidade e sentimento, levantando o propósito dos movimentos da atualidade e ouvindo opiniões diversas com respeito. O Cinta é um canal formado por nós, pela consultora de estilo Cris Valezin, pelo filósofo Bruno Almeida Maia e a fotógrafa Thalita Renault. O canal Cinta tem como propósito levar conhecimento para todos que se interessam pelo tema moda e estejam conectados a um canal de áudio ou vídeo. No nosso primeiro programa, Por que Moda? Aqui no canal a gente tem o objetivo de explicar o que é moda, relembrando alguns momentos históricos para justamente focar em sua importância como fator social. E aqui a gente tem hoje 2 convidados para falar disso. Nossa primeira convidada é a Kátia Castilho, que é doutora em comunicação e semiótica, diretora da Estação das Letras e Cores, editora, especializada em moda, comunicação e design e presidente da ABPEM, da ABPEM, Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Moda. Oi, Kátia. Oi, olá, tudo bom? Obrigada pelo Seja convite. bem-vinda. Bem-vinda. E Estamos também com o Bruno Almeida Maia. Olá, Bruno. Olá. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. O Bruno é pesquisador em filosofia pela Unifesp, é pesquisador residente do NEC Miss, docente da cadeira Expressões Artísticas Contemporâneas, na técnico de produção de moda do Senac Lapa, professor convidado do Departamento de Pós-Graduação e Extensão e Cursos Livres da FAAP e do Belas Artes. Obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui com tanta gente bacana. vamos lá. O que é moda? Por que moda, gente? A gente trouxe aqui esse debate e vamos falar um pouquinho disso. A gente queria que vocês falassem um pouquinho da visão de vocês. Olha, vou começar dizendo que para mim, durante muito tempo, moda é linguagem. É forma de expressão, é forma de troca, de vínculo, de conhecimento. Eu acho que como característica de linguagem, ela também vai se apropriando e se referenciando a muitas questões da cultura. Então, esse misto linguagem e cultura, eu acho que é nesse eixo que o meu pensamento sobre o que é moda se encaixa. E aí tem muita gente que defende muitas posições, né, do que é moda, e eu vou concordar com praticamente todas elas, mas a minha forma de abordagem, de entender a moda, é nesse eixo, é linguagem e cultura. Bom, eu sou da filosofia, né? Então, de uma certa maneira, minha leitura sempre será, apesar da minha pesquisa ter começado com literatura e moda, tendo essa possibilidade também de encarar a moda como uma linguagem. Mas o que me interessa e o que mais me instiga, pensando do lado de fora, não inserido no processo produtivo de moda, essa capacidade que a moda tem, sobretudo durante o século XX inteiro, né, de figurar o tempo histórico, ser uma espécie de consciência do tempo histórico. Eu costumo brincar nas minhas aulas que a gente não se lembra de uma determinada década, de um determinado período por um acontecimento necessariamente histórico, mas nos lembramos pela maneira como aquela época se mostrou, por meio das roupas, por meio dos gostos, por meio dos gestos, por meio enfim, de como que a história ela aparece materialmente, né? As mães, a gente pode as mães, as tias que assistem novelas no Viva, no canal Viva à noite, costumam dizer, né? Tá vendo? Olha, essa novela da década de 70, agora essa moda voltou, tudo volta. Ou seja, elas lembram da década de 70, da década de 80 por uma imagem que figura, que sensibiliza um tempo histórico. Então isso me desperta um rico material filosófico e para pensar sociedade, para pensar o que é a própria modernidade, o que é o próprio contemporâneo. Por enquanto... E acho que a própria questão de corpo também, né? Exato. Eu tinha uma professora, né, que dizia que a moda, a roupa, veste a história, né? E através desse vestir a história, você tem a possibilidade de analisar tudo. Eu, quando dava aula, eu dizia muito isso, que
a moda é uma forma de leitura do mundo, né? Então, quando você estuda a história da moda, né, que o Bruno estava citando, começa o filme, você já fala século, né, X ou década tal. E é muito rápido, porque acho que quem é arquiteto vai reconhecer pelo tipo de construção. Sim. Então são várias formas aí de reconhecimento, leitura e análise do mundo. Acho que o corpo para essa relação com a moda ele é muito importante, né? Então, mudando a roupa, muda-se o estilo de corpo também, né? Tem hora que a cintura é mais fina, o quadril alarga, né? E eu gosto dessa frase também, né? Que a história da moda é essa história do corpo. Que se modifica também o tempo todo. Sim. E aí, só complementando, eu tinha falado de um olhar externo, né? E pensando num olhar para quem está no processo de criação, apesar de eu nunca ter trabalhado diretamente com o processo criativo em criação de moda, em roupa mesmo, né? Imagem sim. Mas é muito curioso porque talvez seja, tudo bem que isso é muito típico da arte contemporânea, da arte, enfim, inserida no contexto da atualidade. Mas eu acredito que a moda ela tenha mais esse privilégio, eu vejo isso como um privilégio e algo positivo. Ela consegue fazer uma colagem de tudo, assim, você pode ter referências as mais... Aliás, os desfiles dos criadores mais interessantes são aqueles que conseguem trazer numa mesma criação paradoxos e coisas que aparentemente não teriam uma conversa se não dentro daquele processo criativo dele. Ou seja, ele traz uma referência da Bauhaus e traz uma referência do David Bowie numa mesma coleção. Então essa espécie de colagem meio dadaísta, meio surrealista, né, de trazer os extremos, eu acho bem interessante no processo de moda. É bacana reconhecer que a moda, sob o corpo, né, porque tem essas que se inserem no corpo mais difíceis às vezes de cancelar, mas a roupa você troca, né? E como manifestação artística ou de linguagem, frente às outras, ela é muito mais fácil de mudar, é muito mais raro você conseguir mudar a arquitetura, a organização do espaço, né? Ou uma tela pintada, enquanto a roupa você muda o jeito de colocar, inverte, cancela. Então ela permite uma linguagem muito, muito mais rica, né? Muito mais difícil e sofisticada ao longo do tempo, porque a gente vai criando códigos e mais códigos, né, que vão permitindo leituras diferenciadas e possibilidades de entender um universo infinito aí, simbólico, né, e de cultura também, né, porque se relaciona com tudo isso. Exatamente. Um pouquinho que é moda pra você? Eu vou falar um pouquinho que é moda pra mim como designer, que eu acho que entra muito nisso do que o Bruno falou, dessa questão de materializar coisas e tirar e fazer essa colagem mesmo, de tirar referências de vários lugares. E o meu processo, e aí é uma coisa muito individual, eu não vou estar trazendo nada tão acadêmico, ele parte de sofrimentos, de dores que eu senti. Então, um dos meus processos mais maravilhosos que eu tive foi durante uma depressão, que foi o meu processo do TCC na universidade, que eu fui queimar tecido, que eu fui tentar destruir os tecidos para depois construir uma roupa a partir daquele tecido queimado. E junto com isso eu fui também para romances distópicos, né? Então eu fui lá analisar o 1984 e o Admirável Mundo Novo para tentar juntar isso. Então no final é muito isso que o Bruno falou, é muito dessa colagem. Do que eu estava sentindo, do processo totalmente pessoal, íntimo, de depressão e de sair daquela depressão, que eu acho que foi esse movimento daquele momento, e de trazer uma referência que era uma referência minha que eu tinha de literatura. E junto com isso eu fui ler Foucault, Hannah Arendt, Skinner, para conseguir juntar tudo isso. Então uma colagem de elaborar várias coisas para sair uma coleção que às vezes para quem olhou aquela coleção sem muita atenção, ela não consegue tirar cada uma desses pedacinhos que eu usei. Mas é muito isso, assim, e aí eu tenho essa questão muito da materialidade, de trazer um pouquinho dessas colagens pra minha linguagem. Eu vou falar uma heresia aqui, né? Mas tudo bem que a gente não tem ninguém da filosofia, tudo bem que a Kátia é acadêmica, mas a Kátia eu sei que ela é uma pessoa descolada à frente do tempo dela. Então ela não vai, eu sei que ela... Pra mim o processo de escrita filosófica, a filosofia é a mesma coisa. Por que é uma heresia, né? Porque a filosofia jamais vai admitir isso, mas isso eu não tô falando nada de novo, enfim, vários outros já falaram a mesma
né, Deleuze, quando fala a ideia da criação de conceitos a partir de uma ideia de colagem, é o mesmo processo. Claro que ali você tem uma linguagem que é conceitual, que se dá por meio do discurso escrito, da escrita, né? Vocês não lidam com formas, com imagens, com matéria-prima, é uma outra linguagem, não é nem menor e nem maior, é uma outra linguagem. Então, não sei se vocês conhecem a Cecília Salles, ela é professora na PUC de São Paulo. Ela se ocupa de crítica genética, que na verdade é processo de criação. E é lindo porque essas pessoas que se ocupam em investigar o processo de criação de outras vão através dos vestígios que eles vão deixando e da materialidade que se concretiza. E acompanham, quando você falou em depressão, na hora eu lembrei dela, porque assim, quando você se propõe a criar uma coleção, que é uma coisa grandiosa, um texto, uma carta, um projeto, seja lá o que for, é uma disciplina que eu trago para minha vida. Tem sempre aquele momento, entusiasmo, descobrir o que eu quero fazer, depois aquelas dificuldades que você vai lidando no dia a dia, não vou ser capaz, né? Todo mundo está fazendo melhor que eu não, né? Sim, que te leva a uma depressão, né? Até você encontrando soluções que te ajudam a chegar num determinado resultado, né? E acho que isso é bacana também, a gente entender que criação, porque existe na moda essa coisa de eu criei minha coleção, né? Ninguém sabe que essa depressão tá por trás, Sim. que essa necessidade de ler outras obras, de sair do mundo comercial, né? Sim. Comercial que eu digo da literatura banal, né? Corriqueira, banal no bom sentido, tem? Sim. Tem literatura de entretenimento, pode ser? Você tem que ser abastecido na alma, né? Para pensar em alguma coisa que te dê subsídios criativos para pensar uma moda colagem, uma moda diferente, uma moda que comunica, que te dê possibilidade de ser sujeito, agente daquela manifestação. Exato. Senão a gente está usando o pretinho básico e tudo bem. E aí, cada vez mais, assim, como educador, uma das minhas preocupações, é claro que eu sou da teoria, eu tendo a defender a teoria, enfim, por uma questão meio evidente, mas eu percebo cada vez mais os criadores mais interessantes em qualquer área, né? A criação em arte, ou moda propriamente dita, ou design, ou um arquiteto, como a Kátia falou, são aqueles justamente que não têm esses limites e essas fronteiras, que não estabelecem fronteiras para aquilo que faz. Ou seja, assim como a Aline, por exemplo, que sentou e foi ler filósofos, foi se abastecer de outras referências, eu percebo que isso se dá também no processo criativo e isso torna o trabalho mais rico e mais significativo, né? Então, como pensar essas não fronteiras também, que a moda, por ela não ser um lugar meio... Ela tem dois lados, né, na realidade. Ela é desprezada, alguns a veem como algo efêmero, fútil, algo desprezível, e outros não. Outros endeusam ao ponto de que é a coisa mais importante da face da Terra, né? Então ela tem uma espécie de não lugar na realidade. Então, como esse não lugar deslocado também é positivo. E aí ela pode se beber de outras fontes, de outros espaços, né, outros saberes. Carol, você quer falar Mas um pouco? Se não tivesse gravando. A Carol sobre... E aí, pra você, E aí, Carol? pra você, Carol? Vamos lá. Para consultoria de imagem e estilo, a moda, como a Kátia falou, ela também vai ser linguagem, né? Então, na verdade, a moda vai ser uma ferramenta, a gente se apropria dela para que cada pessoa, em sua unicidade, transmita, comunique, né, quem ela seja o mais transparente possível na sua verdade. Então, é bem isso, é linguagem, é comunicação. E daí, desculpa. Eu ia falar da consultoria de imagem e estilo, porque eu dei aula já, né? E aí, dando aula nesse curso, eu fiquei pensando muitas vezes como tudo está muito pré-formatado, né? Então, eu fico muito preocupada. É um curso, é uma linha da moda que hoje faz muito sucesso, né? E que eu tenho muito medo, porque existe sempre um padrão, o que combina, o que é certo, né? E essas expressões, sei lá, entre aspas, malucas, geradoras de novos sentidos, elas não aparecem dentro dessa curadoria de estilo, né? Então eu acho isso muito bacana, porque vou falar aquela palavra maldita da época, empodera. Não, mas a gente pode falar. Eu vou falar por causa da necessidade do empoderamento. Empodera num momento onde o estilo é quase que obrigatório, né? Você tem que sair de casa com
alguma coisa que denote, e muitas pessoas tímidas frente a essa avalanche de imagens, né, que existe na nossa contemporaneidade, de formas de ser que você tem que parecer o tempo todo, né? Parecer magra, parecer linda, parecer isso, parecer aquilo, que é prescritiva, né? Então, dentro de quando você faz essa curadoria de imagem, a gente carrega todo esse imaginário, né? Que é todo comercial, no sentido de parecer artista linda. Eu brincava dando aula que eu me acho super parecida com a Angelina Jolie. Na época eu tinha mais apelo, né? Mas eu sempre dizia, gente, eu já acordei e tô me achando a cara da Angelina Jolie. Porque você vê tantas outras caras que é difícil você se reconhecer, né? Sim. Então eu acredito sim que as pessoas precisam de ajuda, né? De apoio, de tipo, se olha no espelho, vê que isso pode combinar, que você não é tão feia quanto parece a você mesma ser. Um comentário sobre essa onda de consultoria de imagem que veio forte. E tem muita... você ia comentar alguma coisa ali? Pode comentar. Não, tem muito a ver com a questão da identidade, né? Assim, a moda tem uma obsessão por essa palavra, e eu não entendo como que obsessão é essa, porque... Né, não vou entrar aqui no mérito, porque senão a gente vai ter que pensar um outro programa somente para isso. A gente pode pensar num outro programa somente para isso. A identidade é um conceitinho complicado na modernidade, né? Porque quem diz identidade diz identificação, e quem diz identificação diz imobilidade, em poucas palavras, assim, sendo muito grosseiro. E aí que tá, eu penso que tá o segredo e o meu fascínio, pelo menos, que eu tenho por moda. Como ela muda, e como a própria Kátia disse, ela muda muito mais rápido do que as outras manifestações sensíveis, artísticas e culturais. Então ela não consegue fixar uma ideia de um eu imóvel, que não existe isso, né? Só uma pessoa iludida vai acreditar que o nosso eu é idêntico o tempo inteiro. Então, assim, conforme a tendência muda, eu tenho a possibilidade de me reinventar, inclusive. Isso não significa que eu vou virar um camaleão desconhecido, alguém que não se conhece. Você pode sim se conhecer, você pode sim passar por esse processo de quem sou eu, né, como a Kátia bem disse, mas isso também não tira a possibilidade de você não se fixar num lugar só. Né? E aí eu tendo a pensar a identidade, a construção de identidade atualmente no contemporâneo por esse caminho. Eu acho, sem nenhuma base científica, né? Que mudar a sua própria aparência, ou quem sabe brincar com a sua aparência, é muito mais, ao contrário, né? Você tem que ter muita segurança de si para poder fazer esses jogos, né? Exatamente. Porque a gente corta o cabelo e fica assim, ai, você gostou? Ou você chega de outra cor, mudou a cor do cabelo? Você, ai, sim. Você espera a aprovação do outro, né? O social é muito importante. Sim, porque aquele que não é seguro, e aí que tá, eu acho que complementa o que eu quis dizer e agora acho que eu consigo explicar melhor. Aquele que não é seguro procura esse eu, essa construção de um eu sólido, imóvel, que nunca muda. Ele quer segurança, a ideia daquilo que nunca muda é aquilo que te dá segurança. O contrário é justamente isso que a Kátia falou, né? Aquele que você conhece, um profissional que te apoia, nesse descobrir, né? Sim. Eu acho que eu vou fazer uma provocação aqui um pouco. Eu não sei se vocês têm essa sensação, ou se vocês acham isso, que a moda no senso comum, da maneira que ela tá pro senso comum aí, ela muito mais faz com que as pessoas se aprisionem a ela e cria determinadas caixinhas, que é o que eu acho que era o que que preocupa a Kátia sobre a consultoria de imagem, do que dar a liberdade que ela pode dar, na verdade, porque eu, Aline, acredito que a moda pode dar uma liberdade pra mim enorme. Inclusive, assim, hoje eu me coloco e me empodero como mulher gorda. Há pouco tempo atrás a moda não me permitia isso. E hoje ela tá me permitindo e eu tô conseguindo construir isso. E eu não gosto quando alguém venha pra mim e coloca um casaquinho pra criar uma linha pra você parecer mais magra. Não, eu não tenho que parecer mais magra. Mas se eu quiser, eu posso, mas eu não tenho que. E aí eu não sei se vocês acham que a moda, quando o senso comum, como ela tá para a maioria das pessoas, se ela não aprisiona uma coisa que poderia ser uma ferramenta de liberdade. A gente estava falando aqui de linguagem e tal, e eu tô com uma palavrinha que eu falei, bom, qualquer hora vai vir à tona e acho que é agora. Consumo, a gente está falando de negócios, de mercado, né? Então não dá pra gente pregar, embora, né? Eu sempre brinquei que achava que moda tem duas instâncias. Uma do verbal, né? Que é aquela assim, a moda é aquilo que você quiser, pode ser, vestir tudo que você quiser, que a gente gosta de criar, né? E a outra é aquela que realmente a gente veste ou que encontra para comprar,
né? Então são dois universos e é interessante como, não sei se isso cabe à filosofia, mas sempre me pareceu interessante analisar como a gente admite esses dois universos, faz de conta que o primeiro é verdade, que tudo pode na moda, né? E no dia a dia se assusta, critica, né? E manda tolher todas as iniciativas mais criativas que aparecem ali. Então eu acho que existem essas duas criatividades, dois universos que impedem sim um mundo mais criativo. A gente faz de conta igual a história da carrocinha, né? Ou para criança, tudo de pode. novo, era uma E de vez. novo, lembrando em sala de aula, né? Eu dizia assim, bom, dando aula de história da moda, né? A gente via tantas diferenças e possibilidades de uso de formas e tal. E aí eu chamava atenção para os alunos, vamos levantar e olhar o que está à nossa volta? A gente anda uniformizado, né? Essas ideias da economia decrescente, da possibilidade de acesso, vai uniformizando cada vez mais a nossa aparência. Então eu lembro do Galbraith, que era um economista, ele dizia o que era uma manga importante no Renascimento, né? O preço que isso tinha. Sim. Se equivalia a um apartamento num lugar maravilhoso hoje em dia e tal. Mas o que é o pretinho? O pretinho básico, né? Estamos as duas que além de hoje. básico, a gente usa preto, mas se sente muito confortável, né? Sim. Agora, é óbvio que ao longo dos séculos, um pretinho básico vai resolver um problema de falta de acesso a dinheiro para se vestir socialmente de um modo que equivalia à riqueza ou todos os valores que tinham ali. Então a gente vai nessa democratização também achatando as possibilidades criativas e inventando um jeito muito mais uniformizado de sermos. Vem aí a década de 60, né, Bruno? Todo um movimento jovem que achata ainda mais, porque eu gosto de um autor, um sociólogo francês, chama Alain Soral, que ele vai dizendo que a moda contemporânea é uma coluna do meio. Nem masculino, nem feminino. O que é? Jovem, né? É jovem. Nem rico, nem pobre. O que é? Classe média, acessível. Então é uma fórmula para criar um mercado ainda mais forte, né? Que possibilite vendas em massa. E tudo aquilo agora, até de Porrimos, né? Que ele fala no supermercado de estilo, tudo aquilo que você pensa em termos de estrutura de moda, ele comparava com um grande iceberg, onde você vê a pontinha e fala assim, olha, uma nova tendência. Só que essa nova tendência está estruturada numa forma gigantesca. Quando ela aparece, né, rapidamente, a gente tem uma moda controlada por grupos, né, comerciais, poucos, e que vão dizer qual é a cor, Então não adianta você querer procurar bolinha num mercado onde só existe listinha, porque vai dizer, posso vestir tudo, então tá, sabe aquelas estampas de, sei lá, X coisa? Não vai achar, né? E você vai achar aquilo que foi pensado pelo grupo lá dos 12, são 12? Que controla a moda universal e a cartela de cor que está no mercado, e se você quiser fazer diferente, que eu acho que é um movimento que começa a aparecer agora, né? Sim. Esses que é, de novo, tipo... Como é de ofícios, ordens de Artes e ofícios, né? Que são os pequenos ateliês, até da Idade Média, onde cada um faz o seu produto, aí você se interessa, e aí desmonta. Desmonta a cadeira. Desmonta toda a estrutura capitalista, né? Sim. Então é um momento delicado pra gente ver como é que isso vai se estruturando, né? E claro, assim, concordo em gênero, número e grau com o que a Kátia disse, e só para complementar, é claro que acredito que isso fica mais latente na moda, né? Como a gente consegue ver, porque é da própria dinâmica da sociedade a contradição, né? Quem diz sociedade diz contradição, é a primeira aulinha básica de sociologia. E no caso da moda, em como isso, na própria história dela, a gente poderia estender até o século XIV para cá, mas fiquemos no século XX, em como você tem esses movimentos de uma hora algo é resistência, algo é espaço de liberdade, depois algo não é, algo é controle. E a gente tende também, de uma certa maneira, por mais que nós temos esse movimento do empoderamento, eu acho que o que eu vou falar não é nada polêmico, é uma coisa que já várias pessoas observaram,
que há uma tendência também disso virar algo de um denominador comum, disso ser cooptado pelo mercado, e já está sendo cooptado pelo mercado. Sempre, Sim, eu acho sim. que é. Você vive esses momentos de uma ruptura e um pertencimento e um não pertencimento, né? O mercado traz para si e depois Qual é a palavra devolve. que você usava quando você ia customizar? Customizar. As marcas começaram a customizar sozinhas. Quer dizer, se falar que bacana, eu posso customizar? Não, peraí. Sim. Vai na C&A, você encontra tudo customizado. Já fazem. Exatamente. Então, e aí tem isso pensar faz que tempo. tem um limite. Agora eu vou falar sem nenhuma base científica também, mas uma observação empírica. A gente fala o tempo inteiro sobre o desejo pelo novo, pela expressão da individualidade, a expressão da subjetividade, mas tem um limite também aí, né? Esse rompimento, essa ruptura, ela tem um limite, né? Se você vê uma pessoa andando, sei lá, vestida de uma determinada maneira que não esteja previsível, que não seja calculado dentro de uma narrativa lidada num contexto de uma sociedade, há um choque muito grande. Eu não sei nem se a pessoa teria coragem daquilo, né? E cada vez mais a gente percebe, eu costumo brincar e dizer nas aulas também, que por mais que você tenha hoje possibilidades muito maiores do que eram nas décadas anteriores, enfim, no sentido de que depois do próprio supermercado de estilos, das lojas de departamento, tal como nós temos hoje no século XX, não como era no século XIX, enfim, as possibilidades são mais infinitas. Só que mesmo assim, o que acontece? Você tem ainda uma certa restrição. Aquilo já está colocado ali, você já tem uma narrativa dada, né? As imagens são as mesmas. Você pega uma campanha do Japão e uma campanha do Brasil, uma campanha da China, a imagem de moda é a mesma. A subjetividade sendo construída é a mesma. Isso por mais é que perigosíssimo, né? Sim, Isso me desestimula. sim. Por mais que sei lá, uma peça de roupa num desfile Chanel ou numa outra marca mais local de um país, sei lá, da Ásia, tem uma diferença, porque ali eles vão colocar, dependendo da marca, o saber artesanal, o saber local, mas a imagem que se constrói no final, que eu costumo dizer que são as narrativas de moda, a fotografia, hoje o fashion film, o discurso verbal, a linguagem escrita também das revistas, aquela imagem final, ela vai ser homogênea de uma certa maneira. Ela limita as suas possibilidades, né? E a gente não compra mais roupa, né? A gente, assim, pensando nesse senso comum, que sempre deve ser um medidor, porque justamente é daí que a gente tem que partir, que é a sociedade, a gente não compra mais a roupa, a gente compra a narrativa vendida por aquela campanha, aquele desfile, Mundo possível, eu adoro esse conceito. Sim, é o mundo possível, a ideia do que... Porque você cria, né, uma narrativa e você fala, eu também quero ser. Mas a propaganda usa isso em todas as esferas, né? Eu peguei a moda porque é o nosso objeto aqui, mas essa ideia do modo de vida... Quer ser sincero e falar, achei minha turma, né, aqui usa roupa dessa marca. E aí você faz misturas pessoais, né, em alguns sentidos. Então, mas você não acredita que tem um desencanto? Aí eu queria ouvir um pouco, não só a Kátia, mas vocês também. Assim, o que eu percebo, isso também é uma percepção mesmo de olhar para a sociedade, é que, vamos pensar numa vitrine, tá? A vitrine, ela tem um contexto ali e ela tá contando uma história, uma boa vitrine. Vamos pensar numa vitrine minimamente, sem citar marcas, minimamente coerente com que seja uma vitrine de moda. Ela vem de uma narrativa. Ali tá exposta uma história. Você se fascina por aquele contexto narrativo. Chegando ali dentro da loja, você vai comprar uma saia. Imaginar que seu dinheiro só deu para comprar uma saia. Você está tirando aquela saia daquele contexto narrativo original. Agora você tem que saber reinventar. Dentro da sua história de vida, isso que você falou, do seu estilo pessoal, um outro contexto. Você sente que, pelo menos é uma percepção que eu tenho, assim, que eu tenho parado para pensar ultimamente. Eu sinto que é aí que as pessoas esbarram numa incapacidade de imaginação, que elas não conseguem reinventar um novo sentido para aquela peça, botar aquela peça e colocá-la numa nova semântica, que seja, pensando aí na questão da linguagem, e por isso que elas abortam tão logo. Aí vem a questão do consumismo, da questão do descartável, porque elas não conseguem ressignificar aquilo. Eu acho que você já compra ressignificando. Eu acho que a hora que você compra, eu entendo que ali tá, sei lá, construída uma imagem de Paris com a Torre Eiffel e etc. Mas a hora que você quer, deseja e compra, você já está ressignificando aquilo. É você
passeando, que quer conquistar um cara que vai te levar para Paris, sei lá. Sim. Então, a hora que aquela imagem te captura, você já está recriando uma imagem de você naquela saia. Dentro daquela Né? Eu já me vi mesmo como se consumidora desapropriando. fazendo coisas assim, do tipo, vendo uma vitrine e falar, nossa, essa roupa não tinha nada a ver, eu até tô lembrando um caso, mas eu andando na praia, você cria imagens românticas, você cria programas narrativos, né? Que faz com que você saia dali já transformando aquela história numa história pessoal. Numa outra história pessoal. O que acontece é que às vezes você vai pra essa sua história, E se que é uma decepciona. festa, você fala, eu pude vir. Como é que eu Ou me príncipe meti encantado aqui? no sapo, né? Que aí pode... aí vem a decepção. Você chega em casa, olha no seu espelho, que é outra luz e tal, e fala, Não acredito. Não, esse contexto narrativo, esse programa narrativo me decepcionou, né? E eu acho muito louco, porque essa mesma coisa que pode ser o encanto E pra vocês, mesmo. faz, Pra mim, eu tenho essa questão do ressignificar mesmo, mas eu sempre tive uma dificuldade com a moda. Mesmo no escolher moda como profissão, sempre teve a dificuldade porque eu nunca me reconheci nessas histórias. Eu nunca me reconheci em nenhuma das narrativas contadas pelas marcas, porque elas são sempre contadas por mulheres magras. O que é muito interessante. E Exato. princesas. E princesas, e enfim. E eu nunca fui uma mulher magra, então assim, eu nunca me reconheci naquela imagem. Então eu sempre precisei reconstruir, sempre precisei ressignificar aquela imagem e me Sim. colocar naquela imagem. Sim. Às vezes era me apertando dentro de uma roupa, tentando fazer o negócio entrar, às vezes era comprando uma roupa pra falar, eu vou entrar nessa roupa, que nunca acontecia. E depois de um tempo foi criando minhas próprias roupas e começando a marca e tudo mais. E aí eu tive um problema que foi ao contrário, foi o como deixar o meu cliente se desvencilhar da minha narrativa. Que também é uma outra questão. Outro olhar, é um olhar egocêntrico, eu acho, de quem cria. E admito que isso é totalmente egocêntrico. Mas como assim egocêntrico? Peraí, desculpa. Não, Porque assim, eu criei uma narrativa naquela Sim, roupa, você né? tem uma- Então assim, como quem cria como Um ponto designer... interessante, tinha um público-alvo. Então ela fez ela criou para uma determinada mulher, vamos supor. Certo. Exato. E aí, na hora que a cliente chega pra comprar esse vestido, ela é de outro universo, ela tem outra faixa etária. É outra mulher. Outra Entendo. mulher. Que simplesmente pega uma peça que eu fiz de repente pra ser usada solta e coloca um cinto. E no começo eu surtava, do tipo, não, essa peça não é pra ser Aline, usada com você cinto. você não tá na era dos costureiros mais, lembra-se disso. Aí você vira e pensa, não, ok. Aí a Carol falava muito isso pra mim, Aline, enquanto você tá criando, a peça é sua. A partir do momento que você pendurou ela na arara pra alguém comprar, ela não é mais sua. Ela é da pessoa pra pessoa fazer Ela vai o pro que universo, ela né? quiser. E aí, isso é muito lindo da moda, na verdade, porque é isso, né? Tipo, alguém criou aquilo, alguém fez, alguém às vezes só desenhou aquilo, no meu caso, sou a pessoa que ainda vai lá e costura e faço, mas às vezes alguém só desenhou aquilo, que passou pra alguém que confeccionou aquilo, que alguém vai pegar aquilo na prateleira ou na arara e vai ressignificar tudo aquilo. Eu sei que isso não é muito medida que eu vou falar, mas assim, e aí volto pra filosofia. Não é muita medida porque a Europa já não é mais Europa há muito tempo, né? Bom, a França virou barbárie. Então, perdendo toda a civilidade, toda aquela coisa do iluminismo, dos ideais da Revolução Francesa. Mas a moda poderia, por exemplo, nesse sentido no que a Aline falou, pra mim, ela tem esse caráter também de se abrir para o outro, de alteridade. Porque é aí que vai o teu limite. Não, agora é o momento dele, é o momento do outro. E existe uma questão ética aí muito bonita. Eu acho que toda criação pressupõe isso. Qualquer criação artística, mas na moda isso fica muito visível, né? Principalmente a moda como nós vivemos hoje. Eu disse que eu ia falar da Europa peguei a Europa como exemplo e critiquei, porque se assim fosse não estaríamos só desse jeito que estamos, né? Mas pode ser começar a pensar em uma relação de cultura, pensando essas relações entre o mesmo e o outro, até que ponto vai a minha individualidade, quem eu sou, e onde começa o espaço, ou termina o espaço do outro, né? E porque senão fica impositivo, senão vira uniforme, senão vira, né, enfim. Ou vira, regrediremos, não que isso não exista, porque tem as celebridades, tem as mulheres, enfim, as pessoas que geralmente têm muito dinheiro, eu tô falando
de mercados aí como China, Ásia, que você vê que a Louis Vuitton vai lá, abre um espaço, todo mundo se veste como se fosse garota propaganda da Louis Vuitton, mas a tendência é cada vez mais a gente se afastar daquele modelo autoral nesse sentido de impor algo, né? Por mais que você tenha aí pessoas que não conseguem se situar, porque passa por um processo de se conhecer a si mesmo, de tudo mais. Gostaria de perguntar para vocês se vocês acreditam na moda ainda como... se ela ainda pode ser um vetor de transformação social. Como que vocês encaram dessa forma e até ela relacionada com áreas de futuro, né? A questão da impressora 3D. Se vocês acreditam que ela possa ou estar presente numa revolução ou ajudar em uma revolução, em algumas mudanças. Já que a gente trouxe essa questão dessa homogeneidade, né? A gente fica falando que quer ser diferente, mas a gente sempre traz para o mesmo padrão registro de fotografia, para o mesmo registro, para uma moda que tem que ser sempre jovem. Eu acho que o ser igual também é muito importante, né? A gente quer marcar uma diferença, mas é o fato de agruparmos, né? Ter próximos e falar, eu sou desse grupinho, é muito importante. Eu pertenço, Eu acredito muito nessa possibilidade da moda, e quando no comecinho eu falei da questão da linguagem, da cultura, eu recentemente, nesses 2 últimos anos, eu fui representante de um Conselho Nacional de Políticas Culturais no MINC, né? Representei pouco frente a tantas mudanças de ministros, né, que nós tivemos agora recentemente, mas não vou falar da questão política, mas o grupo que se formava ali de pessoas muito distintas, né? E que tinham na moda uma possibilidade de inclusão social como eu nunca tinha visto. Então eu entendi que, pensando no Brasil, né, tudo aquilo que se relaciona ao fazer moda, pensar da costura à criação, as possibilidades de trabalhos que convergem, né, para esse fazer, para essa indústria da moda, é uma das principais características de articulação mais rápidas socialmente, né? Então, capacitar as mulheres a costurar, capacitar que guardam memórias culturais, né? E que ativam sistemas econômicos com muita rapidez, né? E isso me fascinou de uma forma que eu nunca tinha linkado anteriormente, né? Então eu acho que sim, eu acho que a moda é uma grande porta de entrada para a mudança social. Acho que essa forma de olhar a moda como que moda, tá na moda, esse glamour, esse frescor, tá completamente fora de moda, né? Quando a gente fala em propósito, em novos mercados, em pequeno produtor, em grupos de desenvolvimento criativos, acho que tudo isso promove um outro fazer e uma outra reflexão, que a gente não sabe em que medida o mercado vai nos engolir, né, enquanto a gente tenta fazer, se vai nos apropriar, então, empregando mais gente também, é uma possibilidade. Fato é que hoje eu acredito que o Brasil, assim, tem uma mão de obra, isso eu falava muito em época de universidade, né? Que bom, né, que tem tanta coisa para fazer, porque vai ter emprego para todo mundo, a gente vai ter muita coisa para ter ideia, para realizar, para projetar na área, né? E hoje eu espero que, assim, tudo que a gente tenha criado, possibilitado, elencado aí como possibilidades, né, de pensar, inclua o Brasil dentro de um mapa que nós mesmos brasileiros não nos incluímos, que é valorizar a moda nacional, o fazer nacional, a mão de obra nacional, né? E não preferir comprar uma Louis Vuitton, tudo bem, pode até comprar também a Louis Vuitton, né? Sim. Mas olhar aquilo que a gente faz, como a gente produz, porque quem está fora está olhando. Então, a gente tem muito pouca notícia de pessoas que produzem coisas no Brasil e estão vendendo pra caramba, né? No Japão, na Europa. E aqui no Brasil a gente não só não quer ouvir falar, né? Porque nossas revistas não noticiam isso, noticiam um novo estilista italiano, francês e tal, e o novo estilista que faz coisas incríveis aqui. Não, tem mudado um pouquinho. Acho que algumas editoras, algumas iniciativas jornalísticas, um apoio, uma hora sim, uma hora não, né? Eu acho que não interessa, talvez, para o público de leitor e nem para os
jornalistas e editores, né? Colocar isso na revista. Mas se a gente exigir, quiser, eu acredito muito nessa mudança. Eu acho que moda é potente, porque você mexe com o corpo. Não tem como eu falar, olha, eu vou trocar a cor do seu braço. Eu até ter, mas através do têxtil... Não, através do têxtil não dá. Vai mais rápido. Vai mais rápido. Eu tendo a pensar bastante, assim, como a Kátia, e passado a crise eufórica, né, de que moda estava na moda, né, o glamour, agora eu vejo que nós estamos entrando numa outra fase. E aí eu coloco isso como reflexão também, no sentido de que agora é o momento que não só é necessário esse olhar para um saber local, um saber brasileiro, enfim, uma criação autoral brasileira, que acho que a Kátia já apontou muito bem, eu não preciso voltar nisso, mas também para pensar numa cultura de moda, né? E aí entra a questão do papel da educação, como você tinha dito lá no começo e falou na pequena entrevista, o papel das editoras, das publicações, como se cria uma cultura de moda. E aí não adianta, sabe? Desculpa, não adianta. A Kátia fez a crítica positiva à questão da imprensa, né? Às editoras, aos jornalistas e aos leitores, mas isso está em todas as frentes, né? Desde as instituições de ensino, que precisam repensar os seus programas de aula urgentemente, em todos os sentidos. Não vou elencar aqui nomes, porque não é de bom tom, mas assim, eu acho que fica aí a discussão para isso. Você vai, por exemplo, numa escola da Antuérpia, o aluno tem uma imersão em processo criativo, em literatura, em filosofia, em sociologia, em semiótica, em artes contemporâneas. No primeiro ano, ele vai adquirir repertório. Ele vai adquirir aquilo que vai dar vazão ao processo criativo dele. Depois ele vai começar a pensar no mercado. As duas coisas andam juntas. Não tô falando que é só aprender a costurar. E às vezes nem na faculdade você não tem que aprender a costurar. Sim. Dependendo do curso que você está fazendo. Exatamente. Né? Então, assim, a questão da técnica, ela é importante. Mas que técnica também estamos falando? Porque muitas vezes você vai para uma universidade ou para uma escola de formação de moda, eles entendem que a técnica é você sentar a bunda na cadeira, é isso também. E saber manusear o último programa que saiu sei lá, me corrija se eu estiver falando bobagem, de estamparia, não sei, qualquer programa. Que daqui a pouco, daqui 5 anos, 2 anos, já vai ser outro programa. Não, a técnica que eu tô falando é saber modelar. Quem sabe modelar? De verdade. Você não aprende só tecnicamente a modelar. Você tem que entender a sensibilidade do corpo, a relação entre o tecido e o corpo, é tanta coisa. Eu concordo em tudo com você, Bruno. Então, eu sou presidente de uma associação de escolas, mas eu tenho que dizer que assim, hoje eu não dou mais aula, né? Porque assim, eu acho que o ensino no Brasil, ele passou a ser tecnicista, né? Tecnicista, parte de um sistema capitalismo. Não é óbvio do capitalista, é óbvio que a gente não pode generalizar. Sim. Mas o professor preenche pauta, você tem que saber como entrar no programa, responder o aluno no programa. E aí, qual a bibliografia que você lê, o que você discute. Né? Muito poucos também estão interessados, porque aí tem o fazer, que é mais importante do que o pensar. Exatamente. Então, eu vindo para cá, eu estava de carona com uma outra professora, né, da ECA, e ela estava dizendo, estava contando isso para ela, encontrei num lugar com um dos diretores da Universidade de Roma, que agora tem moda. Aí ele falou assim, nós agora também temos um curso de moda. Eu falei, no Brasil tem 137 escolas superiores. Ele falou, vocês estão enganados, eu estudei o caso do Brasil, vocês têm cursos técnicos. Eu falei, não, nós temos cursos superiores, são bacharelados e tal. Ele falou, vocês ainda não entenderam o que é um bacharelado, quer dizer, a gente estava se conhecendo. Ele falou, vocês não sabem o que é um bacharelado. Exatamente. Né? No bacharelado vocês ensinam a fazer e o pensamento está excluído dos cursos de vocês. Exatamente. Então, eu falei, muito prazer, até logo. Quando eu vi o plano de aulas da escola da Antuérpia, que a Kátia já deve ter visto, enfim, lá do site, no próprio site deles está lá. Eu fiquei envergonhado. Eu tô pegando a moda como exemplo, mas assim, isso serve para todas por conta da divisão social do trabalho, da especialização.
Então, e como pensar, porque é muito difícil trazer isso para o debate, essa questão da teoria, né, da reflexão crítica, do pensar com o fazer. As duas coisas podem caminhar juntas. Claro, e devem. Mas o pensar não pode estar excluído do fazer, exatamente. E como trazê-las... Você dá uma disciplina teórica ou prática, né? Exatamente. Falar, eu não gosto de teórico. Como assim, Exatamente. né? Eu penso, ou eu leio, ou essas teorias me servem para olhar o mundo, né? A própria prática da modelagem, da costura, você tem que pensar num corpo. Não basta dizer, olha, faz a medida assim, faz a medida assado e agora pronto, a saia. Existe um corpo que vai vestir isso, e se a gente parar para pensar, o ouvinte não está vendo, mas nós temos 4 pessoas aqui com corpos completamente diferentes. Sim, então imagine quantas pessoas a gente não tem aí com corpos completamente diferentes. Se você não para pensar nisso, não há técnica que vá abranger isso. E agora eu acho que a gente precisa caminhar para o final, para o encerramento. Não, total. Nossa, tem muitas discussões, assim, mas aí você falando dessa questão do corpo... A gente pode fazer uma novela, né? Volta na próxima. Talvez eu acho que o que falta, penso eu, o que falta não só na moda, mas em toda a área. Repito. Você pegou o corpo como exemplo, né, para pautar as diferenças, pautar esse mundo do múltiplo que a gente vive, essa sociedade que nós estamos inseridos. É uma sensibilização. Talvez a palavra seja muito romântica e eu deixo termino com esse tom de romantismo mesmo, mas é uma sensibilização. Sabe? E aí é o artista que tem isso. Eu gosto da palavra, eu quero sensibilização e quero colocar outra palavra, não tão bonita quanto a sua. Respeito. Sabe? Respeito pela nossa cultura, pelo aquilo que nós somos enquanto agentes dessa cultura, né? E acho que cabe, né? Sim, e as duas conversam muito. Muito bom. Eu acho que eu e a Aline, a gente gostaria de fechar falando que é exatamente essa proposta do nosso canal, que é o Sinta, né? Porque todo momento que a gente falou de moda aqui, a gente falou que é o interno que traz, é o criativo que traz, a nossa alma que dialoga com a sociedade. Sim. Então a gente traz sentimento, a gente traz a questão dos sentidos, a questão do sensível, a questão do respeito. E nos próximos programas a gente vai trazer mais pessoas, porque a gente quer ouvir mais pessoas, e também o nosso ouvinte que pode entrar em contato com a gente, para que seja justamente esse espaço sensível, de respeito, onde a gente possa falar de moda com mais profundidade, com mais alma. Com mais cor, né? Com mais corpo, eu gosto de corporeidade. Uma questão de olhar também, eu acho que uma questão de empatia, de olhar pro outro, olhar pra sociedade inteira também, né? Porque eu acho que às vezes a moda tá olhando no mundinho só dela. No que ela cria, né? Pra gente olhar. Pros outros olharem, mas ela precisa olhar pro mundo, porque ela tá criando pra esse mundo, e isso precisa dialogar o tempo inteiro. Não sei, eu acho que é essa a nossa proposta. Sim, sem dúvida. E aí agora nós temos o Na Passarela, onde a gente vai trazer algumas indicações aqui para os nossos ouvintes. Essas indicações, gente, pode ser de livro, pode ser de mostra, pode ser de filme, tanto sobre moda de forma geral, ou algo que está acontecendo aí na semana que vocês querem passar para os nossos ouvintes. Eu trago o livro Tenho Dito, do João Braga, que eu acho que ele é para todo mundo. Ele traz artigos da revista Dobras. E é tanto para quem já tá no universo da moda, trabalha com moda, como para quem também não tá e tá querendo se inserir, ou para quem gosta. É um livro muito acessível. Então, essa é a minha indicação aqui na Passarela. E vocês? Bom, antes de fazer uma indicação, eu vou agradecer. É uma honra estrear, né, Bruno? Estreamos o Sinta. E, óbvio, você uma assídua seguidora, né, dos colegas e das pessoas que vocês trarão. É um prazer mesmo estar aqui com vocês. Eu vou, acho que, indicar 2 livros de uma que eu falei aqui, da Cecília Salles. A gente lançou um livro dela chamado Processo de Criação em Grupo, que fala do processo, né? Então, como o mundo hoje tem deixado de ser o eu para ser o nós, né? Como que as redes contagiam e os processos criativos se tornam mais dialógicos nesse sentido. E outro que eu acho que é um grande sucesso, muitos já devem ter lido, mas o André Carvalhal, acho que aqui no Brasil criou
um patamar diferente de pensar e de ler moda, né? Então é assustador o que ele já vendeu, né, de livro e o quanto ele anda fazendo de trabalhos criativos. Acho que primeiro a Amália e agora a Alma. Então o livro dele chama Moda com Propósito, tá na Paralela, né? E vem vindo o próximo, que ele já logo vai estar avisando. Acho que é um fenômeno positivo, né? Essas são minhas dicas. Super obrigada. Eu quero agradecer também, é uma honra dizer, enfim, não só com a Carol, a Aline, enfim, pessoas que eu já conheço já há um certo tempo, mas a Kátia também, que se tornou e cada dia mais uma referência para mim, que enfim, estou apenas começando. Então é um encontro muito interessante, assim, sabe? Cada um com a sua visão, cada um com seus objetivos e a sua história. É difícil, não? Eu tô lendo 500 coisas ao mesmo tempo, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. O que eu posso indicar? Não precisa estar relacionado à moda ou ao programa, não tá? Precisa não estar precisa. Relaciona. Olha, eu tá? acredito que as Indica pessoas precisam alguma coisa. ver a exposição do Basquiat no CCBB São Paulo, que vai abrir, acho que daqui uma semana, se eu não estou enganado. Eu não sei se talvez já seja concomitante com o podcast, já esteja disponível na mesma data. O Basquiat por inúmeros motivos, né? Enfim, primeiro que é a primeira vez que ele vem ao Brasil para uma individual grande, então tem um investimento aí interessante. E de livro, literatura. Eu acredito que não ficar só também na teoria, né? Somente por exemplo, a minha tendência, eu sei que é ficar muito na teoria, então a gente acaba esquecendo desse universo de abrir possibilidades que é a própria literatura. E é isso. Eu acho que é isso. Eu quero fazer um convite. Faça. Pode ainda? Já tem? Faça. Então, no dia 13, agora de março, a gente tem a abertura de um Unipim, chama Universidade PIM, que é do Periferia Inventando Moda, que tem o apoio da ABPEM e da ECA, é certificado pela USP. Vão ser cursos que nós estamos denominando como START, então cursos rápidos, de um dia, de um sábado, principalmente pensando em estarmos juntos com as pessoas interessadas da periferia. Então a gente já tem uma agenda de alguns cursos para começar, pensamos nos próximos, hoje falando do Bruno, e na possibilidade de também atuar e ter uma troca muito maior entre saberes e conhecimentos diversos. Então, o projeto é do Nil e do Alex, né? E a gente embarcou na deles e criamos aí um projeto bem bacana em conjunto. Em Paraisópolis. Paraisópolis. Muito bom. É 13 de março, que dia que cai? Não sei se é terça ou quarta-feira. Tá, é o dia todo, né? Não, esse é só a abertura à noite. Só a abertura, tá. O primeiro curso é sobre branding, com a Clotilde Pérez, que é uma professora da ECA. O segundo com a Andrea Meneghetti, que é sobre redes sociais. Fotografia com Cauê, enfim, tem uma programação bacana de coisa. Legal. E a gente espera vocês terem parcerias com A gente também E aí, quando tiver mais isso, passa tudo pra gente. A gente vai ter um e a release gente semana que vem. É a primeira vez que eu tô noticiando, tá? Que a gente quer colocar isso no link, a gente coloca no link pra todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que acompanha o canal ter acesso. Obrigada. A isso. Agradeço. Muito bom. Tá? E aí eu vou pra minha indicação agora, pra fechar, a última indicação, que é uma indicação de literatura. Olha. Que é um livro que eu acabei de ler agora no final de 2017, foi o último livro do ano, que é O Conto da Aya, da Margaret Atwood, que é um livro assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. E é uma distopia onde as mulheres perdem seus direitos. E principalmente seus direitos reprodutivos, por conta do fato da maioria das mulheres, né, mas na real é a população nesse futuro distópico. Então as mulheres são férteis, são colocadas em uma casta que elas chamam de Aya. E o muito interessante é que toda a forma com que essa sociedade se organiza em casta, a maneira com que a indumentária, porque eu acho que quando a gente fala do conto da Aya, a gente não pode falar de moda, a gente tem que falar de indumentária. A indumentária no conto da Aya, ela mostra como essa sociedade inteira se estrutura, se organiza. E também tem o The Handmaid's Tale, que é o seriado baseado nesse livro, O Conto da Aya, que deixa isso, que tem uma fotografia maravilhosa, um figurino incrível. Então fica a indicação, porque a gente
quer fazer um podcast sobre isso, inclusive, falando desse figurino dentro dessa série e da Então, indumentária já dentro desse assistam, livro. já Então já leiam. assistam, já leiam e se preparem para isso. Muito bom. Então É a isso. gente fica por aqui, a Fica por gente aqui. agradece demais a presença de Obrigada, vocês. foi ótimo. Foi ótimo. Adoramos. Kátia, estrear. Bruno, Obrigada. convidado de honra para estreia. E é isso, ouvintes. A gente espera vocês então no próximo programa. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau.